Senhoras e senhores, para a apresentação dos resultados do relatório Justiça em Números 2018, ano base 2017, compõe a mesa Sua Excelência, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ministro Aloísio Correia da Veiga, e a doutora Maria Tereza Sadek, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. Falar depois. Difícil, hein? Nath, ele vai falar de lá? Tá, foi Vamos chamar ela. falando, e tudo tinha assim. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Aloísio Correia da Veiga. Agora vamos fazer a abertura, né? Agora é as metas. Por que nós vamos falar disso? A questão da terceirização continua funcionando, mas Foi aprovado. os 15 minutos, né? Mas, dando continuidade, agora já iniciando os trabalhos sobre a nossa programação, inclusive sobre o estabelecimento das nossas metas e a questão do que nós fizemos até agora, eu passo a palavra à professora Maria Tereza Sadek, que é a nossa diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias, para a apresentação do relatório Justiça em Números de 2018. Com a palavra a professora Maria Tereza Sadek. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que é uma injustiça falar depois do Dr. Drauzio Varela. Mas, enfim, como essa missão me cabe, eu vou cumpri-la e espero cumpri-la também com algum tipo de interesse para os senhores, embora meu tema seja muito mais duro, porque eu vou falar de alguns números, mas que certamente auxiliarão os senhores no estabelecimento de metas, como falou o ministro. E eu, tal como o doutor Drauzio, eu gostaria de começar fazendo uma comparação do Justiça em Números, do CNJ e do Supremo, que são as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias. Eu gostaria que os senhores soubessem que poucos países no mundo provêm dados e informações com a extensão e com a continuidade que o Poder Judiciário brasileiro facilita para todos nós. O nosso grau de transparência é muito mais alto do que de todos os outros países da América Latina, dos Estados Unidos, do Canadá e também do continente europeu. Alguns desses países têm, de fato, censos a respeito do Poder Judiciário. No entanto, esses censos são muito mais estreitos. Poucos censos têm notícias sobre orçamento, sobre gastos e como são feitos esses gastos. Então, deste ponto de vista, eu compartilho com o doutor Drauzio a singularidade brasileira, uma singularidade que é bastante positiva, porque nós possuímos esses dados e o Justiça em Números, por exemplo, já está na sua 14ª edição, sem nenhuma interrupção. E também no contexto brasileiro, eu acho que o Poder Judiciário se distingue. Eu acho, não, eu afirmo que o Poder Judiciário se distingue. Nenhuma das outras instituições de justiça possuem informações com esta regularidade. Nem mesmo se nós sairmos do sistema de justiça e pensarmos no Poder Executivo, se nós pensarmos, por exemplo, no censo do IBGE, o último censo que nós temos é de 2010. E de 2010 para hoje, como os senhores sabem, muitas coisas se alteraram. No entanto,
aquele é o último censo do qual nós temos notícia. Eu gostaria que também os senhores vão encontrar isso na sacola que os senhores receberam, que neste ano se completa todos os órgãos do Poder Judiciário estão sendo quantificados, estão sendo publicizados, o que significa dizer que o Poder Judiciário ganha em transparência. É o segundo ano que produzimos agora dados sobre o Supremo Tribunal Federal e é o primeiro ano que o CNJ aparece também publicado. E uma notícia importantíssima é que, nesses exemplares que os senhores estão recebendo, os senhores têm um retrato. No entanto, foram desenvolvidos aplicativos, que os senhores vão tomar ciência em poucos minutos, que esses dados são consolidados e são apresentados em tempo real, porque eles são atualizados constantemente. Então, nós vamos começar agora a apresentação. Eu serei o mais breve possível, apresentarei apenas algumas das inovações. A primeira grande inovação é a ideia da cartografia das comarcas. Ou seja, estamos apresentando nesta publicação em quais locais se conta com a presença do Poder Judiciário. Trata-se de uma informação bastante relevante, porque nós vamos tomar ciência de que a expansão ou a presença do Poder Judiciário é bastante significativa. Por outro lado, nós temos indicadores de acesso à justiça, ou seja, qual é o percentual da população atendida em sede de comarca. E, por fim, nós vamos ter indicadores sobre a concessão de justiça gratuita. Essas são as três grandes novidades da publicação que os senhores estão recebendo. Agora, nem tudo é um céu azul, nós tivemos também que enfrentar algumas dificuldades. A primeira e grande dificuldade que nos impede de ter uma qualidade de dados melhor ainda do que esta que nós estamos apresentando, se refere às inconsistências para mapear a litigiosidade por competência, comparando varas segundo a especialização. Ou seja, um dos nossos objetivos este ano é que não mais publicássemos indicadores gerais, mas por competência. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não dá no mesmo quando a gente fala da produtividade de juízes, dependendo da vara na qual ele exerce a sua jurisdição. No entanto, nós não conseguimos fazer isso, isso foi uma dificuldade muito séria, foi alguma coisa que nós não conseguimos. Nós todos do departamento temos uma frustração bastante grande em relação a isso, mas isso se deve à qualidade dos dados, que nós esperamos que hoje ou amanhã, sobretudo, nós tenhamos a possibilidade de falar com aqueles que nos informam sobre os dados para aprimorar essa qualidade, para que este objetivo possa vir a ser cumprido. Então, os tribunais podem gerar as informações que são enviadas pela consulta diária aos painéis do CNJ. Esses painéis são públicos e podem ser consultados pelos senhores e também pela população em geral. E aqui nós estamos apresentando aqueles dados que eu me referi no início, a respeito do acesso à justiça, do que se trata da abrangência do Poder Judiciário nos municípios sede, divididos por tamanho dos tribunais. Então, como os senhores vão perceber depois com maior detalhe, aí, aqui eu só estou dando uma pincelada, que a capilaridade do Poder Judiciário atinge 83,4% de toda a população brasileira. Ou seja, trata-se de um índice bastante alto e que é significativo do ponto de vista da distribuição e de acesso à justiça.
O próximo slide vai mostrar para os senhores a estrutura do Poder Judiciário, ou seja, qual é a despesa total, qual é a despesa com pessoal, a despesa de capital, outras despesas correntes, qual é o custo da justiça por habitante, e nós atendemos a uma demanda da Associação dos Magistrados é que retirássemos desse custo aquilo que é direcionado aos inativos. Então, é por isso que os senhores vão ver dois custos distintos. Um seria com os inativos e outro sem os inativos, e os senhores vão perceber que a diferença é bastante significativa. Nós temos, presentemente, 15.398 unidades judiciárias, com 448.964 trabalhadores, assim divididos, 18 mil magistrados, 272 mil servidores, 158 mil auxiliares. Eu tenho a impressão que, se pudesse desligar essas luzes daqui, os senhores poderiam visualizar de uma forma um pouco melhor esses slides, que assim está muito apagado, não está, ministro? O próximo slide vai mostrar a demanda e o acervo. Como os senhores podem perceber, houve uma redução de 1% na demanda, um aumento de 5,2% na produtividade e uma estabilização no acervo. Tudo isso será melhor explicado depois pelo nosso pessoal que foi encarregado de fazer essa pesquisa inteira. E aí nós temos também a divisão por tipo de processo. Desculpa, o tempo de tramitação. Tem razão, eu é que pulei uma página aqui, tempo de tramitação, e nós vamos ver o efeito da produtividade, o efeito muito positivo da produtividade, porque houve uma redução do tempo dos processos em trâmite, com aumento do tempo dos casos solucionados. Foram baixados os casos mais antigos. Isso também é um fator muito positivo, revelado por esta série do Justiça em Números. Aí, agora, o tempo de tramitação do processo, agora. Então, nós separamos por fase do conhecimento, a taxa de congestionamento e acervo, em relação aos processos não criminais e aos processos criminais, e os senhores vão perceber tanto esses indicadores em cada uma desses tipos de processo. E também na fase de execução, qual seria a execução fiscal, qual é a taxa de congestionamento e qual é o acervo ainda, nos títulos executivos extrajudiciais, na execução judicial e na execução penal. E, no final, nós temos a taxa de congestionamento total, que, neste ano passado, ou seja, nos dados referentes ao ano passado, ficaram em 72,1%. Com acervo ainda de 80 milhões de processos. E aqui um indicador que é bastante... Enfim, ele persiste aqui um índice bastante baixo de conciliação. Não houve nenhuma alteração, na verdade, em relação aos anos anteriores. Nós ainda temos um índice de conciliação bastante inferior àquele que seria de se esperar, dada a mudança no novo CPC. Então, aqui os senhores têm também na fase de conhecimento, no primeiro e no segundo grau e na fase de execução. Por fim, eu gostaria de mostrar para os senhores e dizer que nós vamos cumprir a promessa que fizemos para vários tribunais, que todos aqueles tribunais que enviassem um percentual alto de respostas receberiam esses indicadores de forma individualizada, singularizada, ou seja, como é que se distribui esse censo que nós fizemos a respeito da magistratura.
O que nós podemos dizer que, de forma geral, ou seja, isso vale para todos os tribunais do país, é que a representação feminina é de 38%. Por segmento da justiça, nós vemos que a Justiça do Trabalho é aquela que tem o maior número de mulheres. Em seguida, a Justiça Estadual, com 36%, e, por fim, a Justiça Federal, com 32%. E, se olharmos por cargo, nós vamos ver que 44% dos juízes substitutos são mulheres, 39% dos juízes titulares, 23% dos desembargadores e 16% dos ministros. Como os senhores percebem, quanto mais se sobe na hierarquia, menor a participação feminina. A idade média dos atuais magistrados é de 47 anos, com uma mediana muito parecida, de 46 anos. E aí, o percentual de juízes que fizeram curso de capacitação. Na Justiça do Trabalho, ministro, 54,2%, na Justiça Federal, 44,3%, e na Justiça Estadual, 39,6%. E também qual é o percentual dos magistrados que é docente, ou seja, que acumula com a magistratura o cargo de professor. Na Justiça Federal, 19%, na Justiça do Trabalho, 13%, e na Justiça Estadual, 11%. Por fim, eu gostaria de agradecer a atenção dos senhores e fazer votos de que esses indicadores possam auxiliá-los na elaboração das metas para o próximo ano. Muito obrigada. Senhoras e senhores, neste momento será exibido o vídeo de lançamento do aplicativo CNJ em Números. CNJ em Números é o aplicativo que apresenta de forma simples e intuitiva a movimentação processual do Conselho Nacional de Justiça. As informações são atualizadas diariamente. No ícone Estatísticas, você terá acesso à lista de cada um dos membros do CNJ, onde é possível visualizar os dados da movimentação processual de cada um, com seus respectivos indicadores de desempenho, tais como a taxa de congestionamento e o índice de atendimento à demanda. Existem duas formas de visualização diferentes para acessar as estatísticas processuais: em lista ou em rede. Clique neste ícone para ver a listagem, ou no da direita para ver em rede. Na visualização em lista, você tem acesso ao quantitativo de processos no acervo atual, de processos recebidos durante o ano e de processos que foram baixados. Também é possível separar os processos pendentes entre os que já tiveram alguma decisão terminativa e aqueles ainda sem decisão. Mais abaixo, é demonstrada a produtividade de cada membro, separada por tipo de decisão, ou seja, se são colegiadas ou monocráticas, e também se o julgamento foi terminativo e pôs fim ao processo ou se foi um julgamento em caráter liminar. Clicando em qualquer uma dessas opções, você terá acesso à lista dos processos da categoria escolhida, com informações adicionais, tais como tempo de tramitação, localização e última movimentação do processo. A tela remete também ao site de consulta processual do PJE-CNJ, com mais detalhes sobre o processo. Além dessas funcionalidades, o aplicativo permite que seja baixado um arquivo no formato de dados abertos, do tipo CSV, dando assim total transparência aos dados do Conselho Nacional de Justiça à sociedade. Outra possibilidade de navegação com funcionalidades semelhantes é por meio do gráfico em rede. Detalhes adicionais são disponibilizados, pois as informações passam a ser subdivididas por classe processual, observados dois grupos: o CNJ, no controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário,
e o CNJ na atividade correicional. Nas duas formas de visualização, você terá acesso à lista dos processos, ao link de consulta processual e à planilha para download. Se tiver dúvida sobre o conceito de uma variável ou de um indicador, clique no ícone correspondente para ler a descrição. De volta à tela inicial, há ainda a opção de acessar a íntegra do relatório CNJ em números, clicando neste ícone. Todos os dados do aplicativo vêm do PJE do CNJ e são atualizados diariamente. O CNJ em números está disponível para download na App Store, na Google Play ou pela web na página do CNJ. Isso aqui está funcionando? Pode falar. Eu gostaria de agradecer publicamente a equipe do DPJ, que construiu todos esses indicadores de uma forma absolutamente competente. É um prazer chefiar uma equipe como essa. Eu peço aos senhores uma salva de palmas para essa minha equipe. Eu bato mesmo, isso é muito bom. Claro. Né, Fernando? Pois não, senhores, mais uma exibição sobre a questão da justiça em números, estabelecimento de metas. Metas têm uma característica muito importante. Meta é a saída da zona de conforto, não é, para se buscar a realização de alguma coisa. É claro que tudo isso precisa de estrutura, precisa de processo, precisa de projeto e precisa também de boa vontade, de querer mudar esse cenário, esse perfil da sociedade brasileira. Hoje ainda convivemos com 80 milhões de processos em andamento. Eu dirigi a Escola Nacional de Magistratura Trabalhista e, num evento na escola francesa, quando nós falamos que, na ocasião, o Brasil tinha em andamento 95 milhões de processos em andamento, isso provocou assim, uma perplexidade e uma indignação tão grande dos franceses que jamais eles poderiam imaginar uma situação dessa que não entendesse caótica, na medida em que a população francesa era, na ocasião, de 45 milhões. Então, hoje, nós convivemos ainda com 80 milhões de processos em andamento a um custo caríssimo. Então, é necessário que a gente mude e reverta essa história para o país, porque, para a sociedade, de um modo geral, fica muito difícil acreditar e conviver com a história de o processo ainda, muitas vezes, ser, naturalmente, a tutela do bem da vida entregue aos herdeiros e sucessores. Então, nesse projeto e nesse processo, é preciso que nós que somos partícipes desse processo de atualização, de atualidade e de melhoria dessas condições do Poder Judiciário, façamos, de fato, um esforço concentrado para que a gente possa mudar esse perfil tão negativo para a sociedade brasileira. E o Poder Judiciário, ele hoje é sensivelmente um poder que representa, de fato, uma distinção dentre a história brasileira e uma importância, um relevo e, acima de tudo, uma excelência na atuação. Então, dentro desse processo, e valorizando os juízes brasileiros, que realmente são heróis, é que nós criamos esse desafio, que nós participamos desse desafio e queremos, naturalmente, uma sociedade muito melhor. A professora Maria Tereza Sadek, não é, na frente do DPJ, tem demonstrado a atuação com relação a esse processo tão distinto de aprimoramento do Poder Judiciário e na resposta do Poder Judiciário dentro desse processo, da própria automação e da própria estrutura do Poder Judiciário. Então, agradeço aos senhores mais uma vez, dizendo que essa terceirização está começando, não é mesmo? Não pode continuar. E passo a palavra ao cerimonial
para as comunicações de estilo, agradecendo naturalmente a todos. Muito obrigado. Quem vai anunciar ele? Senhoras e senhores, encerrada a apresentação da Justiça e Números, do relatório Justiça e Números, neste momento haverá um intervalo para um coffee break e as atividades serão retomadas às 16 horas.